Estamos começando mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2026, chamados para influenciar discipulado e transição nas gerações. Um estudo baseado nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. O autor quem escreveu, o autor dessa revista é o pastor, pastor João Nogueira. Os nossos agradecimentos a esse querido pastor. A biografia, sempre comenta que a biografia desse querido pastor está no primeiro vídeo, Nós comentamos lá, falamos um pouquinho sobre o pastor. E se você tem interesse, visita lá o nosso primeiro vídeo, para saber a biografia desse querido pastor. Irmãos, vamos estudar a lição número 5. E essa lição tem como texto base Samuel 10, versículo de 1 a 27. Samuel 1, de 1 a 27, quer dizer, o capítulo todo do capítulo 10, Mas nós estaremos também lendo o texto aqui, Daqui a pouco nós vamos ler, mas o título dessa lição é chamado Não é Suficiente. Então, nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, agora falando sobre chamado, Mas antes estaremos orando, agradecendo a Deus, e logo após vamos ler o texto, Um versículo apenas para ser mais ágil aqui no ensino. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, agradecemos a Ti, ó Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando esses livros, o livro de 1 e 2 Samuel, baseado, Senhor, no contexto aqui, Senhor, de discipulado para influenciar as novas gerações. Que o Senhor abençoe, Senhor, esse estudo que foi elaborado, Senhor, ministrado ao coração do Teu servo pelo pastor João Nogueira. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, sua família e a todos, Senhor, que sempre estão ao seu redor. Aqui, Senhor, queremos deixar as nossas gratidões aos nossos inscritos e aos irmãos que têm nos acompanhado nesse canal. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, irmãos, o texto base é Samuel, capítulo 10. E nós estaremos lendo agora o versículo 11, que é a base, desse chamado. Aconteceu que, como todos que dantes conhecia, viram que eis que, como os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual o seu companheiro, o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Samuel entre os profetas? Então, irmãos, Samuel teve um encontro ali, no início aqui vai falar que ele teve um encontro com Saul, na verdade. Nós vamos falar aqui sobre Saul, E que ele teve um encontro com Samuel, e Samuel, assim Deus falou para que ungisse. Vamos ler aqui. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou. E se porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade, permitindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, do terro de Jamim e Zelsa, os quais dirão, e acharam-se a jumenta que foste buscar. Eis que já teu pai deixou o negócio da jumenta e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei por meu filho? Então, Samuel encontrou Saul, E ele foi ao encontro desse homem e ungiu como rei de Israel. O objetivo, irmão, desse estudo é refletir sobre o fato de que o chamado de Deus é o ponto de partida, mas não garante fidelidade ou maturidade. O discipulado toma pessoas que permanecem obedientes. O discipulado forma pessoas que permanecem obedientes, não apenas que começam bem,
Um pregador uma vez falou que o ministério de um pastor, de um obreiro, ou não é quando começa, mas como ele termina a sua jornada, né? Lembrando que o apóstolo Paulo, né, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim devemos ser todos nós, né, irmãos, na obra do Senhor. Mas eu quero aqui, meus irmãos, falar também sobre o que é o chamado, né? O chamado é um ato de pronunciar o nome de alguém para permitir aproximação e verificar presença. Ato de atrair atenção por meio de gestos. O chamado na Bíblia, né? O chamado bíblico. O chamado é um convite especial, um convite pessoal, soberano de Deus para uma pessoa participar do seu plano de redenção. Então, o chamado de Deus é para que nós participemos da redenção, né? Do resgate das almas. Seja para a vocação geral, ser santo, ter comunhão específica, ensino, evangelismo e ministério, envolvendo um chamado para ser algo e não apenas fazer o que exige a fé, obediência e renúncia para cumprir a missão com dons dados por Deus, né? Chamado geral é universal para todos os crentes, que é ser santo, ter comunhão com Deus e amar o próximo, como em 1 Coríntios 1:2. E também chamado específico, né? Aqui é um chamado específico, uma vocação particular para ministério ou serviço, pastor, missionário, professor, levando em conta que os dons e talentos de cada um, como Mateus 22, a parábola dos convidados. Característica chamado, convite divino, é Deus quem chama, do grego kaleo, não uma ideia humana. Foco no ser, é um chamado para ser santo e ter caráter formado, e não apenas para realizar tarefas. Propósito, revela o motivo da sua existência, o seu papel no reino de Deus. Exige resposta, porque ser recusado, Mateus 22:3, é respondido com fé e obediência. Implica missão e renúncia, leva a servir a muitas vezes e a abrir mão das coisas para seguir Deus como apóstolo e deixam tudo para seguir Jesus. Resumindo, o chamado bíblico é a convocação de Deus para uma vida de relacionamento com Ele, para cumprir propósito, ser geral ou específico, transformando quem você é e o que faz, né? O significado da palavra chamado, né? Palavra chamado do grego kaleo significa chamar, convidar, ser chamado, convidado. Então, irmãos, aqui está bem definido, né, o que é o chamado específico, né? É um chamado específico para participar da obra de Deus, né? Para resgatar almas. Algo especial para ser chamado por Deus. Eu, você, somos chamados específico, né? É como ouvir o nosso nome ecoando no céu. Com Saul não foi diferente. Deus o escolheu. Então, Deus escolheu o primeiro rei, né? Nós temos na história o primeiro rei reinado, né, de Saul. Saul foi o primeiro rei a ser constituído por Deus. Não foi diferente, Deus escolheu. Samuel ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Tudo apontava para um futuro promissor. Mas sabemos como essa história termina. E é verdade que o chamado é só o começo, né? Então, irmãos, para garantir a certeza, né, do nosso propósito com Deus, é sempre ouvir a voz de Deus e ser obediente. E aqui nós temos um rei, né, que poderia ser promissor, que é Saul. Mas por falta de alguns requisitos que ele não cumpriu, né, que foi a obediência, ele perdeu, né, essa chance de participar dessa obra do Senhor. Não é um passe vitalício para o sucesso espiritual, não é uma blindagem contra tropeço, é na verdade o convite para caminhar com Deus em obediência contínua. Então eu e você somos convidados a caminhar com Deus na vida espiritual continuamente. O discípulo precisa
O discípulo precisa nos ensinar que não basta começar bem, como já falei aqui, né? Não basta nós começar bem. O objetivo é como nós vamos terminar essa jornada, essa caminhada. Confesso que já admirei pessoas pelo dom, pela vocação, pela forma como Deus as usava. Mas com o tempo aprendi que o verdadeiro sinal, maturidade, não é a performance em si, mas a constância, o caráter, a fidelidade no processo, né? Não a aparência, né, irmão, mas a firmeza, a constância, o caráter, né, que muitas vezes o mundo não tem e espera da sua igreja, a igreja do Senhor. É um ensino muito profundo, né, sobre como ser crente, como estar diante de Deus. Você pode ter sido ungido, reconhecido, cheio de potencial, mas o que você faz depois disso é o que revela quem você está se tornando. Saul nos ensina tristemente que o chamado é uma porta, né? Mas o caminho precisa ser percorrido com obediência. Abriu-se uma porta na nossa vida, né? Que é estar com Cristo, mas na nossa frente tem um longo caminho a ser percorrido com a jornada cristã. E devemos valorizar a cada segundo, a cada momento, a nossa vida cristã aqui, que um dia eu e você, nós prestaremos conta a Deus. Primeiro tópico aqui, irmão, chamado, confirmado, Deus viu algo em Saul, né? Saul não foi totalmente assim uma pessoa que Deus não aprovou. Não, Saul tinha suas qualidades. Igual eu, vocês, todos nós temos uma qualidade que agrada a Deus. Saul não estava procurando ser rei. Na verdade, ele estava apenas procurando as jumentas do pai quando tudo começou. Mas Deus ouviu e escolheu e separou. Usou Samuel para ungí-lo. E tudo isso nos lembra de algo essencial. O chamado de Deus não é mérito, é graça. Então, não é mérito para mim, mas é uma graça de Deus quando você e eu podemos participar desse momento, né, de restauração, de um convite, né, de buscar aqueles que um dia já estiveram na presença de Deus. A Bíblia diz que Saul era bonito, alto, destacável entre os homens de Israel. 1 Samuel 9:2, né? Vamos ler aqui. Então diz assim: esse tinha um filho cujo nome era Saul, né? E jovem e tão bonito que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os homens para cima sobressaía a todo o povo. Então, muitas pessoas, né? Por isso que a aparência muitas vezes enganam, né? Saul, né? Esse rei, ele era uma pessoa esbelta, bela, né? E diz aqui que não foi por isso que Deus escolheu ele, não foi essa qualidade, né? A qualidade que Deus viu um coração que poderia ser trabalhado. Igual eu e você, Deus pode moldar o meu e o seu coração do jeito que ele quer que nós sejamos, né? E devemos estar atentos à obediência da sua voz para que Deus trabalhe em nosso coração. Mas na sua aparência não era o motivo da escolha, era apenas o que o povo valorizava. Deus, porém, viu um coração que podia ser moldado, né? Lembrando lá de Jeremias, né, quando ele desce à casa do oleiro, observa o oleiro trabalhando no barro, assim é Deus na nossa vida. Deus faz de nós, né, molda o nosso caráter, a nossa personalidade conforme ele quer, né? Viu o potencial que ninguém havia visto e decidiu chamá-lo, mesmo reconhecendo que o desejo por ter um rei era uma atitude de rebeldia do povo, né? Sabemos que Samuel era o juiz, o profeta, né? Que julgava todas as atitudes ali de Israel, né? Ele era um porta-voz de Deus e falava com Deus e Deus transmitia ao povo, né? As coisas espirituais, como o povo deveria se comportar diante de Deus.
Então, irmãos, nós percebemos que aqui Deus está tratando, né, com a nação que pediram um rei, pediram igual que tivesse um guia igual aos povos de outras nações, né? E isso talvez esteja entristecido um pouquinho Deus, porque Deus é que comandava aquela nação, Deus que julgava. Isso nos mostra que Deus continua chamando pessoas comuns, em circunstâncias comuns, para propósito extraordinário, né? Muitas das vezes, quando você recebe um convite, né, de uma posição de destaque na igreja, né, ali, de uma liderança, muitas das vezes nós se colocamos como os inúteis, né? Na verdade, em parte somos, né? Mas Deus vê algo diferente em você e te capacita para aquela função. E muitas das vezes nós achamos que nós somos inúteis, né? Mas Deus vê algo que pode ser extraordinário. Um homem moldado igual o caráter, né? Igual o caráter de Deus, que vai mudando o caráter, faz coisas extraordinárias. Talvez você ache que não está pronto, ou a sua história é simples demais, mas é justamente aí que o chamado de Deus aparece, no cotidiano. Ele nos encontra enquanto estão procurando a jumenta, né? É interessante, né? Como Deus trabalha, né? Deus poderia chamar qualquer pessoa mais importante ali, mas foi lá de uma tribo, a tribo de Benjamim, né? E você vê que o que esse Saul faria, né? Esse jovem que se ia se tornar um dos grandes líderes de Israel, de rei, né? Ele estava cuidando da jumenta do pai dele. E ele tinha ido ao campo ver essa jumenta que tinha se perdido. Então, irmão, Deus trabalha como Ele quer. Deus não vê aparência, né? Deus sempre está procurando pessoas humildes, coração quebrantado, que busque com sinceridade a sua presença, né? Como quem só está tentando resolver a vida. Outra coisa que o discipulado precisa ensinar é que o chamado é real, né? Deus vê, escolhe e confirma, mas o chamado não é um troféu, é um ponto de partida, né? Então, eu e você, meu amigo, que estamos nessa caminhada espiritual, né? Sabemos que aqui é um ponto de partida, que vai ter uma enorme jornada a ser percorrida até chegar ao ponto final, né? Que realmente todos nós queremos chegar, que é na presença de Deus. Deus vê e escolhe e confirma, mas o chamado não é um troféu, é um ponto de partida. Não significa que a pessoa está pronta, mas que está sendo convidada a começar um caminho, né? Então, irmãos, nós ao longo da nossa jornada estaremos percorrendo um grande caminho e ali Deus fará trabalhando o nosso, moldando o nosso caráter conforme o que Ele se propôs para fazer na nossa vida. Isso é fazer discipulado, isso é ser discipulado. Enquanto nós estamos discipulando, estamos sendo discipulados também, porque é uma aprendizagem contínua, né? Ninguém nasce sabendo as coisas. A proporção que você vai executando aquela função, aquela tarefa, você vai aprendendo, tendo muitas das vezes desilusão, mas também muitas vezes alegria, né, de estar servindo a um Deus que todos os dias faz coisas novas. Samuel reconheceu isso em Saul. O povo depois reconheceria também. Mas o mais importante Deus viu algo em Saul e ele vê algo em você. Resta saber o que vamos fazer com esse chamado, né? Então, irmão, Deus está procurando entre a multidão aqueles que querem servir de coração, né? Como ele disse para a mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Deus está procurando no meio da multidão pessoas que estejam disponíveis a cumprir a missão para a qual nós temos que fazer nessa jornada aqui, né? Nós viemos para cá, irmãos, para cumprir um propósito de Deus, que é anunciar e divulgar
ao nosso Deus Criador, né? Deus é soberano e ele usa a quem ele quer na sua obra, né? Então devemos estar analisando, pensando o que nós podemos fazer o melhor para Deus. Então nós falamos nesse primeiro tópico, o chamado confirmado de Deus viu algo em Saul, né? O espírito veio, mas a insegurança ficou. A capacitação, quem capacita o homem, toda pessoa que é designado para uma função, ele é capacitado. Então, quem capacita o homem na obra é Deus, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Quando Samuel ungiu Saul, algo poderoso aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre ele e o capacitou. Ele profetizou, foi cheio de ousadia e sinais, claro, confirmaram o que havia sido dito. Até o que conheciam se perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Em 1 Samuel 10:11. Era evidente que Deus estava com ele, né? Então a presença marcante na vida do cristão é a presença do Espírito Santo, sabendo que a presença do Espírito Santo nos fortalece, nos encoraja, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas se sentem inseguras, né? Mas na hora de se apresentar publicamente como rei, Saul estava escondido, literalmente escondido entre as bagagens. O homem que foi cheio do Espírito se escondeu. Por quê? Porque o chamado não anulou a insegurança, né? Então, irmão, nós temos um chamado, mas isso não vai nos dar segurança, mas devemos procurar andar com Deus. Isso me toca profundamente, porque a gente imagina que se Deus nos escolheu, nos encher com o Espírito e nos der sinais claros, então tudo fluirá com segurança, ousadia e paz. Mas nem sempre é assim. Às vezes o Espírito vem e ainda assim temos medo, sentimos pequenos e escondemos, né? Então, irmãos, o que muitas das vezes tudo isso acontece para encorajar o homem, né? Devemos ser encorajados na força do Senhor. É de fato que muitas pessoas chamadas por Deus vão ter que enfrentar medos internos antes de assumir o que Deus lhes confiou. E que nem sempre esse processo é imediato. A insegurança pode nos impedir o chamado, mas pode atrasar. Não, né, deixa eu ler aqui, não é. A insegurança pode não impedir o chamado, mas pode atrasar o crescimento, né? Então, o receio, o medo, as barreiras que vão surgindo, né? Ele não impede que o servo do Senhor aceite o chamado, mas muitas das vezes impede o crescimento espiritual. E se você já escolheu entre as bagagens da vida, saiba que não está sozinho. Saul se escondeu, Moisés relutou, Jeremias hesitou, mas todos foram lembrados de que Deus não chama os prontos. Ele está disposto a investir e preparar os que chamam. Então, se você recebe um direcionamento de Deus, saiba que Deus está pronto para te capacitar. Saiba que Deus está pronto para te ajudar. Não vai ser uma caminhada sozinha. Não, os homens do passado não andaram sozinhos. Mas precisa de uma coisa fundamental: crer e obedecer e cumprir que Deus sabe e ter a certeza que Deus está com ele. A pergunta fica você vai continuar se escondendo ou vai sair das bagagens e confiar naquele que te chamou? Né? Então, devemos refletir sobre isso. Terceiro e último ponto aqui, irmãos, nós falamos o chamado confirmado que Deus viu em Saul, falamos do Espírito que veio, mas a insegurança ficou, ouvindo a palavra, mas não a praticando, né? A Bíblia diz: Samuel não apenas ungiu Saul, ele também deu instruções claras. Espere 7 dias, então eu irei e oferecerei sacrifício. 1 Samuel
10, 8. Vamos ler esse texto aqui. Tu, porém, descerás diante de mim em Gilgal, eis que descerei para ti, sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Então o homem de Deus, né, preparando o caminho para que Samuel pudesse se tornar rei de Israel, né? E aqui nesse versículo, ele dá as orientações para que, num tempo exato, Deus trabalhe no coração de Saul. Era a recomendação, né, da preparação, da celebração para a unção desse servo, né? E que esperasse 7 dias. Saul ouviu e concordou, recebeu a direção do profeta, mas, como sabemos pelos capítulos seguintes, ele não obedeceu. Isso nos mostra algo muito sério. Receber uma palavra não significa vivenciá-la. O chamado é uma semente, mas a obediência é o solo onde essa semente precisa ser plantada. Então, irmão, nós sabemos que, sempre estou reprisando essa fala aqui, que um dos grandes erros da humanidade é a falta de obediência a Deus. O ser se torna desobediente. E a desobediência é tão grave que ela afeta outros setores, né? Como a vida cotidiana, como nós comportamos diante da sociedade. Então, é um mal a ser vencido, é a desobediência. Olha quanta coisa atrapalhou o crescimento desse servo do Senhor, Saul, né? Que seria um dos maiores e grandes reis, né? De Israel, né? Que foi o primeiro rei a ser visto por Deus, que ele poderia ser moldado pela presença do Senhor. Mas a obediência é o solo onde essa semente precisa ser plantada. Sem obediência, até o mais belo chamado se torna promessas perdidas, né? Então, quando Deus olhou para Saul, ele viu o potencial de Saul, mas uma coisa que não permitiu a continuidade desse processo foi ele não ouvir a voz de Deus. Eu e você, meu amigo, devemos sempre estar atento a ouvir a voz de Deus e não só ouvi-la, como Samuel ouviu, mas foi obediente, né? Saul não ouviu e não obedeceu, não pôs em prática, né? Não vivenciou aquilo que Deus queria fazer sobre a vida dele. Então, uma das formas que nós muitas das vezes a perdemos nessa vida é ouvir e não obedecer à voz de Deus. Que sejamos não ouvinte da palavra, né? Mas obediente. Muitas vezes caminhamos com pessoas que têm experiências incríveis com Deus. Elas ouvem a palavra, se emocionam, têm dons, mas na hora de obedecer, na rotina, nas instruções simples, travam, né? Ou como Saul age de impulso, medo ou vaidade. É fácil ouvir, bonito é receber, difícil mesmo é obedecer, né? Então a obediência na vida do cristão é uma prática contínua, né? É uma constância, não pode, né? E por circunstância da vida, ter esse ato de desobediência à voz do Senhor. Ainda mais quando a obediência exige espera, humildade e renúncia ou silêncio. Muitas das vezes, né, irmãos, nós queremos fazer a obra do Senhor por conta própria ou apressar, né, colocar as coisas que nós queremos na frente da ordem de Deus. Mas aqui nos ensina que devemos muitas das vezes esperar, como no Salmo 40, né? Esperei com paciência, Senhor, e ele se inclinou para mim o seu ouvido e o seu clamor. Ser humilde, né? Ter humildade que Deus é o que está no controle. Renunciar ao nosso ego, né? Não fazer por vaidade. E muitas das vezes ouvir e esperar, né? Silenciosamente a voz de Deus ecoar. Saul se perdeu porque quis liderar
do seu jeito, ó, sem seguir o direcionamento de Deus. Então, Deus é que nos dá a orientação aonde devemos fazer aquela missão, aonde devemos cumprir, né? E para isso, irmão, existe uma coisa muito importante na vida, né? Que é a base bíblica, né? A leitura constante da Bíblia e a sustentação, que é a ferramenta, é a oração. Como que você ouve a voz de Deus? Através da Bíblia. A Bíblia nos fala cotidianamente, nos ensina de várias situações, e a oração que te fortalece, que você conversa com Deus, né? Tem um diálogo franco com Deus, é quando você está perante Ele e coloca seus anseios, medos e desejos, né? Saul se perdeu porque quis liderar o seu jeito e sem seguir o direcionamento de Deus. Essa é uma armadilha comum, achar que saber o que Deus quer já é suficiente. Discipulado precisa formar pessoas que fazem mais do que ouvir boas mensagens. Gente que vive o que aprende. Tiago 1:22, né? Vamos aqui, Tiago 1:22, né? Vamos aqui, Tiago 1:22. Nós não temos lido muito versículo, mas é bom a gente ler alguns versículos, são essenciais, né? 1:22, que diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Olha a chamada aí para todos nós, né? Nós não devemos ouvir só, mas ser cumpridores dessa palavra, né? Essa palavra que nos ensina, que nos tenta trazer a realidade. Que obedece mesmo quando não entende tudo, que prefere perder o controle, mas manter a fidelidade. Se queremos viver o chamado de verdade, temos que ser mais do que ouvintes, precisamos ser praticantes. Isso talvez seja um dos grandes desafios da igreja atual. Nós, como servos de Deus, eu e você, todos nós, né? Quando o mundo olha para nós, espera uma coisa diferente. Espera que nós pratiquemos realmente o que nós anunciamos, né? Que é a obra do Senhor. E quando ele não vê isso, quando ele vê só um discurso vazio, eles perdem a fé, né? E nós fomos chamados para influenciar, como diz aqui, né? Influenciar, chamados para influenciar. Então, irmãos, nós devemos influenciar com a palavra de Deus, obedecendo e cumprindo-a, praticando-a. Concluindo esse estudo, irmão, que eu já quero agradecer a todos que ficou conosco até o final. Concluindo, o chamado de Saul foi legitimamente, ele foi escolhido, ungido, capacitado, confirmado, mas ainda assim se perdeu. E não foi por falta de dom, nem por ausência do Espírito, foi por desobediência, por insegurança não resolvida, por não levar a sério o que Deus havia dito. Uma função extremamente que Saul recebeu, né, que é dirigir o povo de Deus, né? Então, irmãos, nós somos chamados a fazer com que as pessoas entendam que Deus veio a esse mundo, né? Jesus veio a esse mundo para libertar, salvar a todos, né? Que estava preso no pecado e ter liberdade através do seu nome, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa é mais uma lição difícil, mas necessária, porque às vezes confundimos chamado com aprovação plena. Achamos que ser escolhido já é o bastante, mas o discipulado verdadeiro nos lembra: Deus não quer só começar algo em nós, Ele quer ver isso frutificando até o fim, né, irmão? A vida cristã não é uma largada empolgante, é uma jornada à perseverança. Precisa ensinar com fidelidade ao longo do caminho, importa mais do que o entusiasmo no início, né? Então, não é como a gente começa,
mas como a gente vai terminar a nossa jornada, né? Se Deus te chamou, isso é maravilhoso, mas você está andando com Ele hoje, está obedecendo o que já sabe, está crescendo no processo. O chamado é o começo, a obediência é o caminho. Então, irmãos, que nós nos preparemos em tudo aquilo que foi ensinado aqui, né? A humildade, a espera, a renúncia, o silêncio e a obediência, que é o nosso caminho para seguir a Deus. Meu amigo, meu irmão, agora quero falar aqui sobre para pensar e agir, são as perguntas, né, que fazem com que nós possamos refletir esse estudo. A primeira pergunta diz assim: você tem valorizado mais o chamado de Deus ou a caminhada da obediência após ele? Qual das duas áreas você precisa reforçar hoje, né? Eu e você. Existe alguma bagagem onde você tem se escondido, mesmo já tendo recebido direção clara de Deus? O que impede de sair dali, né? Essas bagagens, irmão, pode ser algo oculto, algo que te prende, algo que te deixa desconfortável, né, na obra do Senhor. Então devemos desfazer, né, dessas bagagens, né? Lembrando aqui um filme de John Bull, né, que fala sobre o peregrino. É interessante que na jornada dele que ele teve aqui na Terra, existiu um peso, uma bagagem, né, uma carga em cima dele. E quando ele não desfez daquela carga, ele não teve a libertação, né? Então eu e você, meu irmão, devemos tirar esse peso, né? Essas bagagens, que muitas das vezes são coisas do passado, coisas que nós vamos adquirindo, né? Igual aquele quartinho que você tem lá da sua casa, você bota muita bugiganga e só para ter aquilo ali, e vai ver que no final você vai ter que jogar tudo fora porque não adiantou de nada. Você tem praticado o que já ouviu de Deus? Você tem vivido de palavra em palavra sem aplicação prática? O que você precisa mudar para tornar a sua fé mais consistente? Na verdade, irmão, eu vou encerrar esse estudo aqui com uma só palavra. Na verdade, o que falta muitas das vezes em mim e você é a obediência. Sempre foi e sempre vai ser a obediência. Quando nós olhamos para os pais e filhos, os filhos deveriam ser obedientes aos pais. Então, você vê que desde o início, a palavra obediência é o que mais Deus espera de cada um de nós, que sejamos obedientes, né? Com nossos pais, com nossos amigos, com nossos irmãos e principalmente com Ele, né? Com Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse estudo, né? Um estudo simplificado, mais objetivo, né? Que na verdade nós estamos falando aqui do primeiro rei, né? Que foi chamado para dirigir uma grande nação. Lembrando lá do filho de Davi, né? Que quando Deus propôs a ele o que ele poderia pedir, né? Para governar aquele povo, ele pediu uma simples coisa: que Deus desse sabedoria para guiar uma grande nação, um grande povo. E Deus se agradou dele pela sua palavra. Assim nós devemos também agradecer a Deus, né? Pedindo a Deus que nos dê sempre sabedoria e obediência para cumprir a sua palavra. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que dirige os nossos passos, que consola, Senhor, a nossa jornada espiritual nesse mundo, que está sempre conosco, ó Pai, e que nos abençoa dos altos céus, derramando, Senhor, sobre nós a sua bênção, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por mais esse estudo, obrigado, Senhor, por o Senhor, a sua existência sobre a nossa vida, ó Pai. O que seríamos nós, ó Deus, se não fosse a sua presença dia após dia? Com certeza, Senhor, seríamos mais do que inúteis, seriam homens vazios, sem entendimento da verdade, sem sensibilidade, ó Deus, no amor. Por isso, Deus, nós buscamos a tua pessoa, reconhecendo que nós, sem ti,
somos inúteis, somos vazios, ó Pai, mas queremos ser cheios da Tua graça, da Sua bondade. Encha-nos com Teu Espírito Santo e nos capacite, e nos direcione, ó Deus, para a missão que devemos fazer neste mundo, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém, amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?